Olá pessoal, eu sou o professor Hamilton e nessa aula a gente vai continuar a nossa jornada percorrendo a história do pensamento evolutivo. Bom, nós tentamos caracterizar na última aula alguns pontos do pensamento que a gente herdou dos antigos, o pensamento que os antigos nos legaram, principalmente eu estou falando aqui do Platão e sobretudo do Aristóteles. Um pensamento que era essencialista, buscava a essência das coisas, fixista, concebia o universo, o mundo como sendo estático, imutável, teleológico, ou seja, finalista, que buscava a finalidade e os propósitos em cada ser vivo, em cada parte de cada ser vivo, e antropocêntrico, ou seja, um pensamento hierarquizado, lembra daquela ideia de escala natural que o Aristóteles formulou. Nós vimos também, na última aula, que esse pensamento chegou até a Renascença, e vamos tentar agora caracterizar um pouco o que foi essa Renascença. Claro, não é uma aula de história, mas para a gente entender um período subsequente que vai ser fundamental para a nossa compreensão aqui. A Renascença foi uma época muito rica, em que uma das características principais foi a volta da vida urbana, a retomada do comércio europeu com o Oriente, isso trouxe muito dinheiro para a Europa, e um renascimento em todos os sentidos, um renascimento cultural, e a gente vai ver posteriormente um renascimento científico, uma revolução científica. Claro, não dá para a gente caracterizar, como eu disse, o Renascimento aqui em poucas palavras, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu um pouquinho antes do Renascimento, no século XV, que foi a invenção da imprensa, da prensa de tipos móveis. Por que isso foi importante, por que isso foi revolucionário e por que isso teve impacto na ciência? Imagina uma sociedade em que você quer difundir conhecimento por meio de livros que têm que ser copiados, ou seja, eles têm que ser manuscritos. Existia, antes da invenção da imprensa, a profissão do copista, aquele cara que copiava os livros. Ou seja, a circulação de conhecimento ela era muito limitada por esse fator. Quando você inventa uma máquina, uma prensa de tipos móveis, que você consegue agora imprimir livros numa velocidade muito mais rápida, a gente consegue entender o salto que isso promove na difusão do conhecimento. Talvez algo semelhante, mal comparando, ao surgimento da internet agora mais recentemente. Bom, tudo isso acabou, claro que isso foram alguns fatores, mas nos séculos XVI e XVII, uma consequência de todo esse renascimento foi um renascimento científico também, que ficou conhecido como Revolução Científica. E o termo revolução aí dá a ideia, uma ideia que não é incorreta, de ruptura, ou seja, uma ruptura com a ciência que se fazia até então. Em todos os sentidos, em várias ciências, mas começou sobretudo com a física. Aqui está a figura do Galileu e a capa de uma das principais obras do Galileu, que diz muita coisa do que foi essa revolução, do que foi essa ruptura com a ciência antiga. Tem lá o livro dele chamado Diálogo sobre dois sistemas de mundo. E são duas visões de mundo mesmo, duas cosmologias. Você tem de um lado o Aristóteles, que nós olhamos na aula passada, o Ptolomeu, que era um astrônomo ligado à visão de mundo aristotélica, e uma visão que concebia, entre outras coisas, a Terra como sendo o centro do universo e tudo mais girando em torno da Terra, ou seja, uma visão geocêntrica. E do lado de lá, a nova ciência representada pelo Copérnico, lá com seu modelo heliocêntrico. Ou seja, a visão de mundo está mudando. Essa capa é interessante porque ela tem também elementos, por exemplo, as grandes navegações, que também estavam no bojo desse renascimento cultural e também dessa revolução científica. Bom, o Galileu revolucionou a física, não só com essa nova astronomia, essa nova cosmologia, mas também com uma nova mecânica. Uma mecânica que rompia definitivamente com a mecânica aristotélica. Rompia em vários sentidos. Um deles, por exemplo, eu comentei na aula passada, foi a introdução do conceito de inércia. Aristóteles concebe que, para que um corpo se mova, uma causa eficiente precisa estar sempre lá de motorzinho desse movimento. O Galileu vai dizer, não, olha, a inércia, o princípio de inércia diz que qualquer corpo vai continuar seu movimento retilíneo e uniforme até que uma força contrária haja sobre ele. Ou seja, uma ruptura muito grande na mecânica aristotélica. Isso é só um exemplo, mas é um exemplo bem paradigmático. O Galileu também insiste numa coisa que vai determinar, que vai ser muito característica da ciência moderna, que é a ideia de que os fenômenos não devem ser analisados somente do ponto de vista qualitativo, mas também sob a perspectiva quantitativa.
E essa perspectiva, eventualmente, é até mais importante, uma ciência que está preocupada com aspectos mais quantitativos, quantificar matematicamente, né, os fenômenos. Isso é uma ruptura com aquela ideia essencialista, né? Uma ciência qualitativa é mais fácil eu pensar em essências do que uma ciência que está mais preocupada em quantificar um fenômeno. Ou seja, a gente pode pensar, se a gente lembrar daquelas 4 causas aristotélicas que a gente discutiu na aula passada, né? A causa material, eficiente, formal e final, e se a gente imaginar que o Aristóteles e os antigos davam uma importância muito grande para as causas formais ligadas a características essenciais, qualitativas, e a causas finais relacionadas à finalidade das coisas, o Galileu e a ciência galilaica rompe com isso. Ela, de uma certa forma, ela inverte isso, né? Na ciência moderna hoje não faz muito sentido buscar por essência das coisas ou por finalidade das coisas. Na física, falar de finalidade não faz sentido nenhum. Imaginar que uma coisa acontece porque está buscando algum propósito na natureza. Isso não faz sentido. Ou seja, a ciência moderna inverteu a hierarquia dessas causas e hoje está muito mais preocupada com as causas materiais, ou seja, qual que é a natureza última da matéria, do que ela é feita, moléculas, de átomos, de partículas subatômicas, né? E das causas eficientes, ou seja, quais são os mecanismos que operam lá no interior dos organismos, no interior da matéria. Ou seja, as causas eficientes elas estão ligadas a essa ideia de mecanismo, né, que hoje é muito cara para a ciência. Isso começou lá com Galileu, né, primeiro na física, e na biologia isso demorou um pouquinho mais para chegar. A biologia, mesmo depois da Revolução Científica, continuou ainda uma ciência essencialista, fixista, finalista, né, por influência tanto aristotélica, mas também pela influência cristã, ou seja, um aristotelismo cristianizado que começa lá na Idade Média, lá na Escolástica, com São Tomás de Aquino, mas que chega na Renascença e ultrapassa a Renascença e que pode ser identificado nas figuras dos chamados teólogos naturais. O que é a teologia natural? Aqui estão 2 representantes dessa visão de mundo, né, o John Ray e o William Paley. E o que eles tentavam fazer, né? Qual foi a influência dessas pessoas? Eram pensadores cristãos, né? Eram religiosos, e se a gente analisar a obra deles, a gente começa a ter uma ideia de qual era a proposta, né? A obra do John Ray, que foi um dos primeiros teólogos naturais, né? O nome da obra é A Sabedoria de Deus Manifestada nos Trabalhos da Criação. Ou seja, era a ideia de que, olhando para a natureza, eu consigo decifrar o que está na mente benevolente e sábia de Deus, do Criador. Ou seja, um Criador sábio, um Criador benevolente que criou esse mundo maravilhoso, né, repleto de complexidade, de adaptações muito engenhosas e que só existem porque foram criadas por um ser consciente, ou seja, no caso, o Criador. Certo? Na obra do Paley a gente vê também, né, o nome da Teologia Natural, na principal obra dele, né? Ou sobre as evidências da existência e das existências, aliás, de novo, né? Teologia natural, ou sobre as evidências da existência e dos atributos da divindade colecionadas, né, coletadas a partir das aparências da natureza. Ou seja, de novo a ideia de que eu posso olhar para os seres vivos, por exemplo, e suas partes, lá, os seus órgãos, as suas adaptações que são que passam a ideia de perfeição, e olhando para esses seres vivos eu consigo agora decifrar o que está na mente de Deus. Era esse o projeto dos teólogos naturais, que foram muito influentes durante os séculos XVII, XVIII, XIX. Darwin, a gente vai ver, foi um leitor dessa escola de pensamento, né? Ele lia, conhecia muito isso, ele mesmo, durante a juventude, foi um teólogo natural. Ou seja, antes disso, né, um exemplo que ficou famoso, que vem do Paley, dessa obra, é o argumento do relojoeiro. Né, exemplifica bem essa ideia do que era a teologia natural. Se eu estou andando na rua, né, e acho um relógio no chão, esse relógio, eu abro o relógio e vejo que ele tem um mecanismo super complexo, super complicado, cheio de adaptações, e só faz sentido eu imaginar o porquê que aquelas adaptações estão ali, né, imaginar a perfeição e a complexidade desse relógio, se eu imaginar que existe um relojoeiro que desenhou, né, que criou esse relógio, que arquitetou esse relógio. Da mesma forma, se eu olho uma estrutura complexa como o olho humano, né, toda repleta de adaptações ali super complexas, só faz sentido imaginar a razão daquelas adaptações se eu pressupor, né, que existe um grande arquiteto, um grande criador.
Esse é o argumento do relojoeiro, que foi muito famoso, muito discutido ao longo da história da biologia. A gente encontra, por exemplo, uma refutação desse argumento numa obra de um cientista contemporâneo, uma obra recente, do Richard Dawkins, que faz até uma brincadeira com a história com esse argumento do relógio. O nome da obra é O Relojoeiro Cego. Ele tenta mostrar como você pode explicar a complexidade, né, de um relógio, por exemplo, não de um relógio, porque o relógio, claro, foi construído por um relojoeiro, mas como você pode explicar uma estrutura complexa como o olho humano, partindo de uma teoria que não pressupõe, ou seja, que se abstém da ideia de um criador. Né? No caso, a teoria da seleção natural, que a gente vai começar a investigar na aula que vem. Tudo bem? Recomendo muito a leitura desse livro, porque ele passa essa ideia de como a gente pode explicar a complexidade sem pensar na ideia de um criador. Né? De qualquer forma, os teólogos naturais, eles terminaram por adicionar uma quinta característica no pensamento dos antigos, que os antigos até concebiam, mas não enfatizaram, que é a ideia de um criador. Ou seja, tudo que está aí possui essência, essas essências são fixas, tudo possui uma finalidade, o homem é o topo de uma escala hierarquizada natural, e tudo isso foi criado por um grande arquiteto, por um designer inteligente, ou seja, a ideia do design inteligente, ou seja, a ideia criacionista que a gente vê até hoje nas crenças religiosas, enfim, e que, claro, não é endossada pela ciência moderna, mas foi muito influente, pelo menos até o Darwin. Tudo bem? A gente percebe todas essas características, por exemplo, no pensamento do maior taxonomista da era moderna, que foi o Linneu. Né? A nomenclatura binomial dele partia do princípio de que existiriam essências, que essas essências, né, existiriam formas, modelos ideais, e que esses modelos foram criados por Deus e que eram modelos fixos, ou seja, imutáveis. Tudo isso está presente, né, está sintetizado na obra do Linneu, que criou a classificação binomial que a gente aprende na escola. Bom, acontece que no século XVIII a ciência começou a tomar um rumo um pouco diferente desse rumo fixista, né? Ou seja, o universo estático, e a ciência começou a admitir a ideia que as coisas mudam ao longo do tempo. Né? Isso começou na física, na geologia, né? Os geólogos começaram a acumular evidência de que existe mudança, de que existem eras geológicas, que o passado geológico não é igual ao presente, enfim. O mundo novo sendo descoberto depois das grandes navegações também começaram a mostrar que a coisa era mais complexa do que pressupunham os europeus. Né? E a ideia fixista começou a ser questionada por uma visão transformista da natureza, ou evolucionista, ou seja, as coisas mudam tanto do ponto de vista geológico, mas também no ponto de vista biológico. A gente consegue ver esse pensamento em duas figuras importantes do século XVIII e XIX, que são, primeiro, o Conde de Buffon, né, no século XVIII, que possuía já, foi um dos primeiros a conceber uma ideia evolucionista para os seres vivos, uma noção de que os seres vivos se transformam, que eles não são fixos. Ele imaginava, no entanto, que essa transformação ela era limitada, ou seja, cada espécie possuiria um molde interno, a partir do qual ela poderia se modificar um pouco. Por exemplo, existiria um molde de um felino que poderia dar origem a espécies como um gato, um leão, um tigre, um leopardo, dependendo da ação direta do ambiente. Ou seja, esse molde interno, esse felino original, ao se estabelecer numa determinada região, acabaria sendo influenciado diretamente pelo ambiente e isso daria origem a uma nova espécie. Ou seja, a influência do ambiente em cima desse molde. Claro, não há uma visão totalmente transformista, né? Um felino não vai se transformar, por exemplo, num urso, mas já admite um grau de transformação que não era visto no fixismo mais restrito, né? Mais estrito. Claro, restava ainda para o Buffon e para a comunidade científica explicar qual era a origem desses moldes internos. Né? Isso lembra ainda Aristóteles, né? Lembra ainda uma essência. Mas de onde surgem esses moldes? E o Buffon vai dizer, isso surge de geração espontânea. Uma ideia que nessa época ainda era aceita, né, por boa parte, talvez pela maior parte da comunidade científica. Ou seja, esses moldes surgiriam por geração espontânea. Tudo bem? Um outro pensador, esse mais conhecido,
né, também transformista, também evolucionista, mas ainda antes de Darwin, foi o Lamarck, né, o Cavaleiro de Lamarck, que no século, né, na virada do século XVIII para o século XIX, propôs uma teoria bastante ousada, bastante complexa e uma teoria evolucionista. Né. Qual era a ideia do Lamarck? Né? Aliás, antes disso, né, ao Lamarck é atribuído a criação do termo moderno biologia. É nas obras do Lamarck que a gente lê pela primeira vez biologia com o sentido que a gente usa hoje. Notem que é uma coisa bastante recente, se a gente pensar que a gente começou a nossa história há mais de 2000 anos. Né? Bom, o Lamarck, assim como o Buffon, ele imaginava que as espécies surgiam por geração espontânea. Ou seja, a geração espontânea faria com que formas de vida muito simples surgissem e essas formas de vida tenderiam a aumentar ao longo das gerações o grau de complexidade. Ou seja, a geração espontânea criaria formas simples e essas formas simples iriam evoluindo no sentido da complexidade, como se fosse uma tendência natural o aumento da complexidade. Né? Bom, até aí tudo bem, né? Mas como explicar toda a biodiversidade que a gente observa no mundo a partir de uma teoria tão simples quanto essa? Na verdade, a teoria não era tão simples, né, na medida em que o Lamarck propunha que, ao enfrentar um desafio ambiental, né, uma espécie está lá caminhando, evoluindo na direção do aumento da complexidade. No entanto, né, dada a variabilidade ambiental, as condições ambientais distintas, o ambiente criaria desafios que seriam vencidos com a mudança de hábito do organismo. Então, aquela determinada espécie, aquele determinado organismo teria que mudar um hábito, usar mais ou menos um órgão, e esse uso e desuso transformaria esse organismo. E essa transformação seria herdada. Ou seja, do Lamarck a frase famosa, né, que as alterações decorreriam do uso e desuso e que essas alterações eram passíveis de serem herdadas. Ou seja, a famosa herança dos caracteres adquiridos, que não foi uma criação do Lamarck, né, a gente atribui ao Lamarck isso e ele ficou marcado por essa visão, né, de que os caracteres adquiridos são herdados, mas era uma crença bastante difundida entre os evolucionistas da época. Ele simplesmente tentou sintetizar isso para explicar a biodiversidade, segundo a teoria dele. Tudo bem? Bom, resumindo, a gente consegue ver que chega até Darwin, que vai ser o nosso personagem principal da aula que vem, uma biologia ainda carregada de essencialismo, não tão fixista, na medida em que a gente vê que existem já propostas evolucionistas, como o Buffon, o Lamarck, sobretudo. Ou seja, o fixismo ele ainda é hegemônico, ou seja, ainda é a posição da igreja, ainda é a posição oficial da ciência, mas com algum questionamento. O finalismo bastante presente, o antropocentrismo bastante presente, o criacionismo bastante presente, ou seja, a ideia de criação ainda está bastante presente. A gente vai ter que esperar ainda o nascimento a publicação das obras do Darwin para que todas essas características do pensamento biológico sejam abandonadas. Tudo bem, pessoal? Até a aula que vem a gente continua a nossa jornada. Até lá.